Bom dia a todos, né? Vamos para talvez a última aula. Como eu comentei, né, antes de começar a gravação, eu peguei os slides das duas últimas aulas, porque a gente está começando o final de semestre, um pouquinho de estrutura de tempo, tá ficando um pouco mais complicado. Eu empacotei todos os slides numa apresentação só. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar de maneira adequada. Então, porque na verdade não são dois temas, né? As duas últimas aulas elas têm cada uma três, quatro temas, que são temas menores, mais funcionalidades de implementação do FRTOS, outras coisas que são legais que a gente pode utilizar, mas não tem necessariamente não é um tema para cada uma das duas últimas aulas. Então eu juntei para a gente ver o quanto a gente consegue avançar. Se a gente conseguir cobrir a maioria, semana que vem eu vou só fazer só um apoio de revisão geral para todo mundo e está à disposição para as últimas avaliações. Se ficar faltando alguma coisa, a gente tem uma segunda rodada com os temas que a gente não conseguiu cobrir hoje. Tá? Um tema só, que é o tema dos hooks de aplicação, que são diferentes do que a gente fez até agora. Então, esses temas realmente a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho. A gente vai gastar um tempinho mais com eles. Os demais, eles são mais ou menos o que a gente já viu. Né? Então, são mudanças de algumas funcionalidades de coisas que a gente já fez. E talvez você faça, mas Rodrigo, dá para fazer, em vez de usar um event key, um event group, eu não podia usar uma fila? Pode, funciona do mesmo jeito. Gasta mais recurso, gasta menos recurso, tem algumas discussões no meio do caminho. Mas o que a gente aprendeu até agora, dá pra gente tocar o que a gente precisa desses conteúdos. Eles são legais porque eles são algumas especializações de alguns detalhes que a gente viu que podem ser muito úteis em situações específicas. Então, sem mais trabalhos, né, sem mais atrasos, vamos recapitular na nossa tradicional revisão. A gente viu um conceito na semana passada muito importante para a gente, tá? O que é a questão do... Quer dizer, qual que é o maior problema que a gente tem? Quando a gente vai para o ambiente preemptivo, a gente ganha muita coisa, a gente ganha um conjunto bem legal, né, de ferramentas, de capacidade de evitar erros, só que a gente perde bastante coisa em termos de segurança. A gente começa a ter alguns erros de compartilhamento de memória, problema de conversa entre task, corrompimento de memória dentro da interrupção. Então, isso são alguns problemas, né? Que os benefícios trazem para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa de novos mecanismos que ajudem a organizar o sistema. A gente pode pensar nisso com a questão de sinalização, de trânsito de maneira geral, né? Ninguém precisa de semáforo numa passarela de pedestre, né? Na praça, imagina até uma praça lá, todo mundo andando na praça, vai colocar um semáforo. Agora o pessoal pode ir para aquele lado, agora o pessoal pode ir para esse lado. Não faz muito sentido, porque as velocidades envolvidas são muito baixas. É muito difícil você ter um acidente de uma pessoa entrar na frente da outra e aquilo vai ser fatal, porque as velocidades envolvidas são baixas. Se você aumenta a velocidade, a gente começa a ter agora, por exemplo, carruagem com cavalo. Já é interessante eu fazer a segmentação desses diferentes meios de transporte. Então, quem é a pé, eu tenho uma calçada. Quem está no cavalo, eu vou colocar para um local dedicado que a gente vai chamar de rua. Mas ainda não faz sentido a gente ter uma organização de trânsito, porque as velocidades ainda são baixas, apesar do momento ter aumentado, né? Porque a massa de um cavalo é bem maior que uma pessoa, a massa de um conjunto cavalo-carroça é muito maior que uma pessoa, então você começa a ter acidentes mais graves, mas as velocidades envolvidas são baixas, e eu não tenho problema de trânsito nessa situação. Se você aumenta mais, com a introdução do automóvel, a gente já começa a ter criticidade de organização. Quando andava a pé não precisava de semáforo. Mas você andava a pé. Agora você está andando de carro, a velocidade é absurdamente diferente, né? Então, assim, a gente ganha benefícios com esse desenvolvimento tecnológico, mas a gente tem problemas associados.
É exatamente o que a gente passou na aula passada. A gente ganhou muito com a preempção. Cara, imagina, é inconcebível para quem acabou de entrar no mundo, entre aspas, multitask, né? De troca de contexto. Você tem uma tarefa que ela trava, ela não trava mais seu sistema. O resto continua funcionando. É igual no Windows, você aperta Ctrl Alt Del e mata a tarefa que tá complicada, o Chrome que travou, você consegue fazer isso. Isso, em termos de confiabilidade, é fantástico. Principalmente pra gente em sistemas que não podem travar. Você pode ter sistemas redundantes, e se o redundante travar, o principal continua funcionando. Se o principal travar, o redundante continua funcionando. Então, assim, são muito interessantes os mecanismos. Só que a gente não pode tratar da maneira normal. E aí o nosso maior problema, né, que a gente tinha nessa situação é o compartilhamento de variáveis. Que é o que a gente está vendo aqui. Eu tenho uma variável que o acesso a essa variável ele não é atômico. E esse é o. Desculpa, só pegar aqui. Esse é o maior problema. O acesso à minha variável ele não é atômico. Ele é feito em passos. E para que eu consiga fazer esse acesso de maneira adequada, eu tenho que ter alguma maneira de travar e alguma maneira de destravar o acesso. Fala, olha, essa função aqui ela não pode ser interrompida. E a gente viu três maneiras, né? A gente tem o nosso canhão, a gente tem a pistola e a gente tem a raquete para matar o mosquito, né? O nosso canhão é o Critical Session, desabilita todo mundo. Entra na região crítica, sai da região crítica. Se você está mexendo com interrupções e aí você está mexendo com algum código que a interrupção não pode te interromper, essa é a nossa única solução. Se você está mexendo com código que as interrupções podem te interromper, mas as outras tarefas não, a gente vai suspender o scheduler. E o que menos impacta na sequência do nosso andamento é o mutex. Então o mutex ele vai proteger uma única região e só de quem precisa compartilhar aquele recurso. Então, duas pessoas precisam executar um código e as duas não podem executar ao mesmo tempo. O mutex vai proibir que A estiver rodando. Então, eu tenho duas funções, A e B, que elas precisam executar um determinado código. Isso é muito comum, por exemplo, quando a tua CPU não tem unidade de ponto flutuante. Ela não tem um Float Point Unit, um FPU. E aí você faz um FPU por software. O A precisa executar uma conta com ponto flutuante. O B precisa executar uma conta com ponto flutuante. Como é que eles fazem? O A vai lá, passa os valores, executa o código. O B vai lá, passa os valores e executa o código. Se esse cara não é thread safe, o que acontece? O A começa a fazer conta. Se o B, que tem uma outra tarefa, interrompe o A, ele executa a conta dele normalmente. Na hora que volta pro A, a conta está estragada e eu perco as informações. E aí, nesse caso, o mutex resolveria. Mas não precisa ser somente um bloco de código. Pode ser a utilização de um recurso, um LCD, um display de 7 segmentos, uma comunicação serial. Então, eu tenho um conjunto de coisas que tem que estar sendo executado em um determinado momento, que tem que acessar de maneira... elas acessam o mesmo periférico, mas eu não quero que seja simultâneo. Aí a gente usa o mutex. O mutex, se o A obedece o mutex e o B obedece o mutex, nesse caso mesmo o mutex, né? Se eles obedecem o mutex, tudo funciona muito bem. E qual que é a vantagem? Só esses dois caras estão bloqueados. O restante continua funcionando normalmente. Então você faz o mínimo de intervenção no sistema. Ainda no resumo, né? Mas só para a gente lembrar. Então a gente vai desabilitar a interrupção quando eu tenho um problema tarefa-interrupção. Então, se você precisar compartilhar qualquer recurso, né? Qualquer recurso entre uma tarefa e uma interrupção, sem solução, tem que desabilitar a interrupção. Tá? Se duas interrupções precisarem compartilhar algum recurso, é o único mecanismo que a gente tem. Para todos os outros, a gente usa o mutex.
Né? A gente é muito raro precisar de pausar o scheduler. A gente faz isso quando a gente tem algumas bibliotecas que não são thread safe, quando a gente tem algum código que não pode ser interrompido, no sentido de parar e fazer outras coisas muito tempo e voltar. Uma interrupção, para interromper tudo bem, ela interrompe, vai lá, faz o que ela tem que fazer e volta rapidinho. Então isso é aceitável, por isso que é uma interrupção entre aspas, né? Aí talvez pausar o scheduler é legal, mas é caso muito específico. Então, via de regra, pessoal, o que vai fazer? Usa mutex. Ah, mas eu preciso mexer junto com a interrupção. Então, ou a gente usa um mecanismo específico, uma fila, alguma coisa que já tem essa proteção embutida, ou a gente vem para cá e mexe com desabilitar a interrupção, tá? Se o mutex, agora sim, é regra geral, tá? É regra de vida. Se o mutex não resolve, provavelmente está fazendo uma coisa errada. Pode ficar tranquilo, tá? Não deu certo o mutex. Você está fazendo alguma coisa errada, você está fazendo. Porque os casos que precisam de pausar o scheduler ou desabilitar interrupções são muito específicos, tá? São muito pontuais. Tanto que, por exemplo, as filas resolvem muitos problemas. De passagem de mensagem, por exemplo, entre interrupção e tarefa. Você não precisa desabilitar a interrupção porque a fila lá dentro tem um lugar que ela já desabilita. Só que ela faz isso de maneira organizada. Desabilitar a interrupção e pausar o scheduler é muito pesado. A gente normalmente não quer fazer isso. Então, ou a gente usa um mecanismo que faz isso, o mutex dentro dele desabilita a interrupção. Ou, se a gente precisar, é bom você analisar. Não é só aquele caso, eu coloquei o mutex, não resolveu, eu tô pausei o scheduler, também não resolveu, aí eu desabilitei a interrupção e resolveu. Tá, você não sabe por que você precisou desabilitar a interrupção. Então, provavelmente você não precisa, mas tem alguma coisa ali dentro que não tá legal. Então, vamos sempre para o mutex. Se não tá dando certo, a gente tenta achar causa raiz para a gente resolver o problema. E aí, entendendo a causa raiz, aí você pode falar assim, não, realmente, por causa desse problema, eu vou para a interrupção, eu vou para o scheduler. Aí talvez faça sentido e beleza, você escreve isso, documenta isso, explica isso no código, na documentação que você tem, para a gente poder analisar essa estrutura com calma quando alguém for revisar e falar assim, o cara está desabilitando a interrupção aqui. O engenheiro antigo é um Zé Ruela, vou mudar para Mutex porque o Rodrigo falou que nunca desabilita a interrupção. Aí você muda para Mutex da pau. Então é bom saber por que o cara está fazendo aquilo. Coloca um comentário no código e tal. Tem uma anedota disso, né? Tinha dois caras andando lá passeando no parque da cidade e tal, tranquilo. De repente um olha pra cima e fala assim: Cara, tem uma tartaruga na árvore. Ó, que absurdo, a tartaruga lá em cima. Vamos ajudar a tartaruga. Vamos tirar a tartaruga presa lá em cima. Aí o outro cara fala: De jeito nenhum, não tira a tartaruga. Por que não? Ela tá lá em cima, não é o lugar dela. Exatamente. Você já viu tartaruga subir em árvore? Não, nunca vi tartaruga subir em árvore. Então, se ela não sobe em árvore, alguém colocou ela lá dentro. Se alguém colocou lá, o cara tem razão. Ele tem não tem razão, ele tem um motivo. Então, primeiro entende o motivo do cara, depois você tira a tartaruga. Nossa, estão desabilitando a interrupção aqui, que absurdo, vou mudar para Mutex. Calma com a tartaruga. Tartaruga não sobe na árvore. Por que o cara tá fazendo isso? Faça essa análise. Se você olhou, não conseguiu entender, não faz sentido, muda para Mutex, vê se dá pau. Ou tenta esquematizar, achar a razão do porquê que ele está usando aquilo ali. Antes de sair mudando, que aí você vai otimizar, vai tentar resolver aquele problema, vai dar pau, você vai voltar e colocar interrupção. E o próximo vai perder tempo do mesmo jeito. Então, a gente documenta com calma. Em termos de revisão de compartilhamento de recurso, é bastante simples o funcionamento deles. A gente discutiu bastante na aula passada, eu só queria dar um geral desses três modelos e quando a gente usa cada um deles. Tranquilos, sem muitos problemas. O chat tá pegando fogo aqui, né? Então, a princípio tudo tranquilo. Vamos para a aula de hoje em si, né? O algoritmo do YouTube deve ficar zoadaço, né? Porque eu gasto 14 minutos para entrar no tema do negócio mesmo.
É impressionante que alguém fora os alunos estejam assistindo. Mas vamos lá. É, Features extras, né? Eu comentei com vocês. Eu vou passar hoje, então, um conjunto grande de features que a gente tem no FreeRTOS. Coisas que são úteis, mas elas são mais específicas. Então, não necessariamente. Algumas delas a gente consegue fazer a mesma coisa usando outras funcionalidades. Então, não necessariamente é um negócio único, né? Mas são interessantes porque eles reduzem bastante a nossa necessidade de ficar codificando, porque já tem muita coisa pronta. A primeira delas são os soft timers. Então, a gente está trabalhando em ambiente embarcado. Em ambiente embarcado, normalmente você tem requisições temporais de duas maneiras. Ou aperiódicas, a gente normalmente chama de eventos, geralmente disparado por interrupção. Acontece alguma coisa, você tem que atender. Então, para esses caras, a interrupção é a melhor solução. E dentro da interrupção, aquela mesma ideia de callback que a gente fez lá no nosso kernel, dá para a gente implementar aqui. A interrupção vai lá, ela executa a sua atividade e adiciona um processo no kernel. Na hora que volta para o contexto normal, ele vai lá e executa aquele processo. Para não ter que ficar adicionando e removendo o processo toda hora, eu posso adicionar e pausar o processo. A interrupção despausa, o processo executa uma vez e ele se auto-pausa de novo, esperando a próxima interrupção. Então são eventos aperiódicos. E nós temos os eventos muito comuns também, periódicos, que eu quero que execute numa determinada frequência. O que a gente usa para fazer isso normalmente são as interrupções de tempo. Só que a gente não tem infinitas interrupções de tempo. Então, em alguns momentos, eu quero usar uma espécie de interrupção de tempo, mas como eu não tenho hardware, a gente implementa isso por software. Então, a gente tem agora um soft timer rodando. Então, é exatamente isso. É um software timer que ele tem uma função de callback. É a mesma ideia. Esse cara é uma interrupção. Só que quem chama a função é um software, não é uma interrupção de hardware. Mas como é que isso funciona debaixo dos panos? Tem um timer rodando, tem como é que eu implemento isso com o que a gente já sabe? A gente pode chegar lá e criar uma tarefa normal. O que tá torto aqui? A gente pode criar uma tarefa normal, então vamos lá. Criei minha tarefa, belezinha. Ela está executando continuamente. E aqui em um determinado momento, eu chamo aquele v task delay until. Porque o until me traz informação de quanto em quanto tempo eu quero que aquilo fique constante. Aí eu tenho lá meu loop infinito, ponto e vírgula, belezinha. Abre chave, fecha chave. Essa tarefa ela está executando a cada x tiques, milissegundos, segundos, a cada x tempos. E é exatamente a mesma maneira que o FreeRTOS implementa por debaixo dos panos o software timer. Só que ele esconde isso da gente. Ele deixa essas coisas um pouquinho mais escondidas. Ele divide em duas maneiras para simplificar um pouco. A gente tem o one shot e o auto reload. O one shot você fala para ele, ó, daqui quanto tempo eu quero que ele execute. Ele vai lá, executa uma vez e já era. Nunca mais ele executa. O auto reload, que é mais parecido com esse cara que a gente fez, ele executa a primeira vez, depois a cada X tempos ele executa aquela função novamente. Tá? Então ele simplesmente vai reexecutando isso. A base de tempo ela é tão confiável quanto a base de tempo do sistema é confiável. Então, se você tem uma placa com osciladora cristal, você tem a confiabilidade de uma osciladora cristal. Você tem uma placa com um RC interno que tem lá a sua variação térmica de contagem de temperatura, ele também vai ter a mesma variação, mas via de regra, uma base bastante confiável. A vantagem é que a gente não precisa se preocupar em dar o task delay e fazer as configurações e o setup. Ele é muito mais simples da gente programar. Então, toda vez que eu precisar de executar atividades de maneira síncronas ou
agendar alguma coisa para daqui a um tempo, essa é uma ótima maneira da gente conseguir fazer isso daí. Então a gente cria o nosso timer, ele fica dormente. Se eu der start, se eu der reset ou se eu fizer uma mudança de período, ele vai para running. Com muito cuidado, não é a task que vai ser executada que está running, é o contador do relógio, tá? O contador está running. A task ou a função que vai ser chamada é como se ela tivesse blocked. Por quê? Ela está blocked, aguardando dar o tempo. Na hora que deu o tempo, ele vai executar o callback. Então, aí ele vai dar o run na funcionalidade, como se fosse na tarefa. Ele vai dar running para a tarefa. Terminou aquilo ali? Ele é one shot. Se é one shot, ele para. Se é auto reload, ele fica aqui dentro. Ele volta e fica executando novamente. Então, um modelo bastante simples. Aí, o que a gente precisa fazer? Eu preciso escrever minha função e ela é bem tranquila, né? A gente só fala para ela o timer callback. A gente cria a função, esse aqui é o protótipo dela, né? É o timer callback. E eu passo para ela o timer, um ponteiro para o handle do timer que chamou aquela função. Porque eu posso ter uma mesma função de callback sendo chamada por vários timers, né? A estrutura nos permite. Não sei se é aconselhável para iniciantes. Mas eu recebo então o handle. Se você precisar fazer alguma diferenciação, alguma coisa, você sabe quem foi que te chamou. Mas ela não recebe nenhum parâmetro, por isso ela se assemelha a uma interrupção. Não é igual uma task que eu posso passar um parâmetro. Ela não recebe nenhum parâmetro e ela não devolve nenhum parâmetro. Por quê? Porque eu não sei quando o timer vai disparar. Então não tem como eu devolver informação para alguém. Ah, mas na hora que ela terminar de executar, eu quero que ele mande uma informação para alguém. Põe numa fila. A gente vai se comunicar dessa maneira. Então, é bastante simples a implementação dele. É basicamente uma task com um timer. Uma task com um delay. Ah, mas por que eu uso o soft timer em vez de usar uma task com delay? É muito mais barato o soft timer. Computacionalmente falando, em termos de memória, em termos de processamento, ele é muito mais barato do que uma task mais um delay. Tá? Uma task mais um delay, ela envolve estruturas de controle de task que são mais custosas processamento falando. Proceduralmente falando, em termos de processamento, tá? Ela vai ser mais custosa. O que entra aí de contraste? Então o software é sempre melhor. Mais ou menos. Você tem que incluir as bibliotecas e as funcionalidades de software timer para você poder trabalhar com soft timer. Então você vai gastar mais memória flash. Normalmente, memória flash não é o negócio mais caro do mundo. Memória RAM é mais caro do que flash. Então o timer vai ter os benefícios sim. Via de regra, acho que vale a pena a gente utilizar ele quando é necessário. Segunda funcionalidade legal, que é mais ou menos parecida com o que a gente já viu. Isso aqui se assemelha muito às filas, né? Desculpem, aqui se assemelha muito à estrutura de filas. Por quê? Porque eu quero notificar, eu quero mandar mensagem de alguém para outro. Só que eu não quero mandar uma variável inteira. Então, eu quero falar, por exemplo, sei lá, a minha serial quer virar e falar assim, ó, o LCD, eu estou disponível agora. Chegou uma informação. Quando você estiver aí tranquilo, me avisa que eu te mando para você poder apresentar no LCD. Eu posso usar uma fila. Notem a diferença da fila. Eu não, a serial, ela não quer mandar os dados para o LCD, porque ela poderia pegar os dados, né, que data, jogar na fila e quando o LCD puder, ele recebe. Aqui a ideia é um pouco diferente. A serial ela quer avisar o LCD que ela está à disposição. Então talvez não tenha sido
Talvez não tenha sido o melhor exemplo, seria a LCD. Mas eu tenho, então, alguém querendo avisar outra pessoa que, olha, eu tenho uma informação para você. Eu quero te notificar. Alguma coisa aconteceu. Ao invés de eu gastar uma fila inteira para falar, olha, é isso aí. Vamos pegar um exemplo um pouquinho diferente. O que pode ser um exemplo mais simples? Eu tenho uma determinada tarefa executando, minha rotina normal. E aí eu detectei. Vamos supor que essa aqui é a minha tarefa do meu teclado. Eu detectei o botão de emergência. Alguma coisa de emergência aconteceu. Eu quero falar o seguinte: olha, eu tenho lá uma tarefa que ela só roda quando deu problema. Ela vai rodar e ela vai desligar todas as atividades críticas e os procedimentos. Então, essa atividade aqui, que é a minha rotina de emergência, eu quero falar, você pode rodar quando eu detectar isso. Mas não era melhor só chamar? Às vezes não, porque às vezes eu tenho uma interrupção que também quer chamar esse evento. Então, organizar assim pode ter as suas vantagens. É um exemplo, para o nosso caso, um pouquinho melhor que o LCD. Eu poderia usar a fila do mesmo jeito? Pode. Mas você está usando a fila para falar, meu amigo, pode ir. Meu amigo, aconteceu tal coisa. Olha, cuidado com isso. Você só quer dar um aviso. Ao invés de gastar uma fila inteira, o que a gente faz? A gente gasta um único bit. Então, o Event Groups, a primeira funcionalidade dele é que eu consigo transformar cada um dos bits dessa minha variável de 32, 64, 128 bits. Normalmente ela é do tamanho do inteiro. Então, se o seu inteiro é 8 bits, o Event Group padrão vai ter 8 bits. Eu acho que é isso, não. Vai ter não, 8 eu acho que nunca chega até, eu acho que é 16. Depende um pouquinho do tipo da variável definida lá em Event Bits. Esse underline T é de tipo, né? O event Bits Type. Então, qual que é a vantagem? Eu consigo falar para cada uma das flags. Para cada um dos bits, eu dou um significado para ele. E aí eu tenho uma tarefa 1 que ela falou o seguinte: olha, o bit 11 tá ligado ou não? Não, o bit 11 não tá ligado. Então tá bom, eu estou esperando o bit 11. Como o bit 11 não está ligado, o que ele faz? Blocked. Bloqueia a tarefa. Do mesmo jeito do mutex. Quando eu preciso de um mutex, o mutex não está disponível, a tarefa é bloqueada pelo sistema operacional. Quando que ela é desbloqueada? E aí é a parte interessante. Ela é desbloqueada automaticamente na hora que o bit 11 vira verdadeiro. Ela está esperando o bit 11, ele não está verdadeiro, então ela está bloqueada. Na hora que ele ficar verdadeiro, eu desbloqueio a tarefa. Só que eu estou gastando um único bit, então o recurso, o custo de memória é muito menor. O que a gente faz? Normalmente a gente pega. Eu pego aqui o Event Groups, e aí para cada um desses carinhas eu dou um significado diferente. É como se essa variável aqui agora fosse o meu painel de controle. Então você tem lá o painel de controle do avião. Tem 40 luzes. Cada uma tem um significado. Eu olho para saber se eu faço tal coisa. Eu olho para saber se eu faço tal coisa. E bastante tranquilo, né? O termo de recurso, de gasto de recurso. Se você for olhar aqui eu tô com 23 flags implementadas e as outras 9 do 32 não está sendo implementada. Na verdade, tô com 24 flags implementadas, porque ele começa com 0, né? E 8 não estão sendo implementadas. O que acontece aqui? Para eu ter mais ou menos a mesma funcionalidade, eu precisaria de 23 filas para cada fila armazenar uma dessas informações. Ou 23 mutexes. Então, assim, a gente consegue ter um recurso legal. O Event Groups ele não tem as propriedades do mutex, não tem todas as propriedades da fila. Então, não é que é um substituto ideal. Não, a ideia é para notificação. Quando você precisar de notificar. Um semáforo binário é legal a gente trocar por um evento de fila, tá? O Marco fez uma pergunta interessante. FSM é Finite State Machine?
Só para eu saber se as siglas é essa mesma, Michael. Isso. Eu posso usar esse cara com um gestor de máquina de estados finitos? Pode. Mas eu ainda pensaria em talvez colocar. Se você tem uma máquina de estados bem comportada, talvez valha a pena você ter uma variável e monitorar aquela variável. Tá? Se você quiser dar uma certa proteção para ninguém mexer naquela variável de maneira não atômica e estragar a variável, seria talvez legal você ter a variável e aí você ter duas funçõezinhas para ler e para gravar, e as duas funções mexem com o mutex protegendo aquela variável principal. Pensando na variável tradicional para que te indique em qual estado você está. Ah, não, agora eu estou no estado tal, estou no estado tal. Você dá um número para cada estado e funciona. Aqui seria mais no caso assim, eu tenho um painel de controle. Eu tenho várias coisas que eu estou monitorando e eu quero olhar essas coisas para tomar decisão. Então, posso definir, sim, nada impede de você definir uma máquina de estado em cima disso, mas não é o uso ideal. Você vai. Eu acho que vai ser mais complicado. Mais fácil é usar a variável normal. Para aumentar o nível de proteção, eu colocaria uma biblioteca específica para criar essa máquina de estado. Cria um arquivo .c.h só para mexer com máquina de estado. E aí você protege a variável, você tem algumas ferramentas um pouquinho melhor. O semáforo contador, dependendo do que você vai usar, ele pode ser útil. Mas normalmente é quando você tem mais de um recurso. Então não seria. Dá para implementar com um FSM? Sim, mas imagina que você tenha um DMA. O que é o DMA? O DMA é um dispositivo periférico que você fala para ele, olha, tá vendo essa memória 1? Copia ela para a memória 2. E beleza, ele copia de A para B. Se eu tiver 5 DMAs, tem diferença entre eles? Não, eles são periféricos que não tem diferença nenhuma. Se é o DMA 1, 2 ou 3. Qual que vai pegar do 1 e vai levar para o 2? Qualquer um deles. Então, você pode ter, por exemplo, um semáforo contador nesse sentido, que alguém fala, olha, eu preciso copiar a memória de um lugar para o outro. Ou do LCD para... da serial para LCD, do ADC para o PID. Então, vários lugares que eu quero copiar de um lugar para outro. Tem um DMA disponível? Tem. Você diminui o contador e dá o ponteiro do DMA para ele. O outro pediu, você diminui o contador e dá o ponteiro para ele. O outro pediu, você diminui o contador e dá o ponteiro para ele. Opa, não tem mais DMA, então agora vocês ficam esperando. Esse seria talvez o melhor uso do semáforo contador. Então, o semáforo contador, eu consigo essa ideia de eu tenho 5 DMAs e quem pedir eu vou dando um DMA, para cada um eu vou dando um DMA, dá para implementar com máquina de estados. Um pouquinho mais complicado. E aí, nesse caso, você vai falar assim: então eu consigo implementar essa solução com semáforo contador e com máquina de estados. Então, não é que um substitui o outro. Para alguns casos, sim. Tá? Mas não é a substituição exata ideal. Mas aqui, então, a ideia é ter esse painel. Tá? É ter uma informação. Então, por exemplo, o botão de emergência está ligado ou não está? Você tem um maquinário. Quais sensores estão ativos? Tá ativo o sensor de fim de curso, tá ativo o sensor de sobrecorrente, tá ativo o sensor de porta fechada. Então você pode ter uma série de sensores e aí você monitora através desses event groups. É uma opção, tá? A utilização dele é bem simples, né? Então a gente tem o event bit set, tá? O que que a gente, o que que esse cara vai... Aqui é já um exemplo de implementação, né? Mas qual que é a ideia? Eu chamo essa função de event group set bits. Eu falo com o nome da variável, é o handle. Eu posso ter mais de uma, tá? Não precisa ter uma só dessa daqui, não. Pode ter 20, 30, quantas mesmo você quiser. Só que eu consigo endereçar cada um dos bits individualizados. Essa é a vantagem. Então eu falo qual delas eu estou mexendo e aí eu falo qual é o bit. É o bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. O que ele está fazendo aqui? Espera um tempo, liga um bit, espera um tempo, liga outro bit. É só isso que ele está fazendo. Espera um tempo, liga, espera um tempo, liga, espera um tempo, liga, espera um tempo, liga. Só. Eu posso ter lá uma outra tarefa
que vai fazer a leitura, tá? Essa tarefa que vai fazer a leitura, ela tem lá o mapa dela de grupos. E aqui que tá a diferença. O que eu estou fazendo? Eu estou monitorando vários bits ao mesmo tempo, tá? E aí o que eu faço? Eu leio. Então essa minha variável, eu falo assim, olha, eu quero ler todos os bits. O que isso quer dizer? Ele vem aqui e fala, olha, eu quero ler esse e esse, tá? Que eu tô preocupado. Então eu vou ler esse cara, vou salvar numa variável temporária para eu poder analisar o que está acontecendo. E eu quero prestar atenção nesses 3 bits aqui. Beleza, vamos lá. Então, leia para mim de onde está o handle do event group. Então, o event group tá aqui é uma variável global, tem que ser inicializada, normalmente lá no main. Então, eu falo assim, olha, é esse cara que eu vou ler. Tá, você vai esperar ou não? Você quer esperar ou você não quer esperar? Tá? Deixa eu só fazer uma edição, que eu acabei de ver aqui que o meu PowerPoint comeu os enters. Olha que mágica, dá pra editar. Não resolveu muita coisa não. Event Group to Read. Pera aí. Deixa eu dar o enter aqui. Ah, agora não. Event Group to Read. Não, tá certo. Eu tô falando bobeira, pera aí. Ó, o cara vai querer mexer com o negócio andando e tá tudo certo. E é por isso que eu não ganho dinheiro com o YouTube, né? Vamos lá. Eu quero fazer então a gestão desses caras. Primeiro, quem é que você está lendo? Tá aqui, tá certo. Esse cara é essa informação. Quem que você está lendo? Ah, não, eu tô lendo o Event Group tal. Ok. Quais os bits que você quer que eu teste? Você quer que eu teste o bit 179? E aí você pode esperar um único bit. Olha a sacada. O sistema é automático. Você fala, olha, eu estou esperando só o bit 2. Ou, não, eu estou esperando o bit 1, 2 e 9. Então, eu estou esperando o bit 1, o bit 2 e o bit 9. Eu estou esperando estes 3 estarem ligados. Legal, você está prestando atenção, então, nesses 3. Se os 3 estiverem ativos, se a sua condição estiver verdadeira, você quer que eu apague ou não? Você pode falar assim, eu estou esperando os 3 ficarem ligados. Na hora que os 3 ficarem ligados, ficou ligado, os 3 estão ligados, beleza, apaga, eu faço o que eu quero fazer e depois eu volto a esperar de novo. Ou eu faço o que eu quero fazer e deixa ligado. É sua decisão o que você vai fazer. Então, limpa os bits se a condição tiver verdadeira, se todo mundo tiver ligado. Esse PD false aqui, essa promoção, você quer esperar os 3 ficarem verdadeiros? Ou o que tiver eu pego e te mostro? Você pode querer ficar esperando todo mundo ficar verdadeiro. Ou não, você fala assim, olha, me devolve todo mundo que tá verdadeiro e eu tô feliz. Depois eu faço o que eu quiser. E por quanto tempo você vai ficar esperando? Então você fala, olha, eu vou esperar esses 3 durante X segundos, durante X minutos. Então você pode ter uma estrutura de aguardar um determinado tempo. E isso tudo já está empacotado. De modo que você pode configurar essa função, e aqui que é exatamente isso, né? O max delay, o delay máximo, o que ele vai fazer? Ele vai ficar travado aguardando todos os bits ficarem verdadeiros. Então ele vai ficar travado. Aqui embaixo, depois que eu saio, né, ele atualiza essa variável aqui para mim. E eu estou falando, olha, o primeiro bit estava verdadeiro, aí ele vai imprimir se estava ou não. O segundo estava verdadeiro, ele vai imprimir se estava ou não. O terceiro estava verdadeiro, ele vai imprimir para mim se estava ou não, tá?
Nesse caso, como a gente está esperando para sempre, né? E eu vou ficar esperando todo mundo ficar verdadeiro, eu não saio, eu vou ficar travado ali aguardando todo mundo. Como é que a gente implementa isso? Imagina que você tem 3 condições para executar uma determinada tarefa. Vamos pensar no nosso P&D. Para o P&D poder executar, eu tenho que ter uma amostra nova. Então, eu preciso ter uma amostra do ADC para saber qual que é o novo cálculo que eu vou fazer da próxima rodada. Então, 2, eu preciso de ter passado um tempo, um delta T. Se não passou um determinado tempo, eu não posso calcular novamente, senão eu vou modificar o tempo de amostragem, o tempo de execução. Se eu modificar o tempo de execução, eu modifico, no final das contas, os coeficientes do controle. Então eu tenho que ter um tempo constante. E 3, se você está utilizando, por exemplo, alguma funcionalidade de ponto flutuante, está fazendo o cálculo de um ponto flutuante, a tua unidade de FPU, seja por hardware ou por software, está disponível ou outra pessoa está utilizando. Então, essas 3 condições têm que ser verdadeiras. O que você pode fazer? Não, o ADC vai me mandar uma fila. Então, eu leio da fila, se não estiver disponível, eu espero. Ok. O delta T, eu vou dar um delay until. Então, enquanto não passar o delay until, ele vai ficar esperando. Ok. E o F, então aqui é um delay. E o FPU? Não, o FPU eu vou colocar o mutex, tá? Tem um processador que eu trabalhei, o PIC 16F, não sei se é 18F ou 16F, 1619, que ele tem ele é baratinho, é um PIC bem simplesinho, mas ele tem uma FPU dedicada para fazer P&D. Então, assim, fazendo por software, como é que eram as contas? Eu fiz por software, gastou 500 milissegundos. Depois eu rodei usando o hardware dedicado dele, ele rodou o mesmo código em coisa de 8 milissegundos. Ou era 500 microsegundos e caiu para 8 microsegundos. É coisa absurda, quase 100 vezes de aumento de velocidade. Então ele tem uma unidadezinha própria de cálculo de P&D. Eu preciso esperar os 3. Se eu fizer um if esperando a fila, esperando esse cara, você pode. Ou você pode fazer o ADC ligar o bit 1 do Event Group, o Delta T ligar o bit 2 e o FPU ligar o bit 3. E o que você faz? Você espera os 3 bits serem verdadeiros. O código fica muito mais organizado. Se lá na frente você tiver que mudar a condição, não, agora eu mudei para um FPU por hardware que é dedicado e não tem problema de proteger como Mutex. Tudo bem, você vem agora e mata esse cara, que esse cara não precisa mais. Então você tem uma certa flexibilidade de utilização com os event groups. Mas, como eu disse, a gente resolve a mesma coisa usando as filas, usando os delays, usando os multexes, tá? É só uma praticidade. Então, toda vez que você tiver um sistema que você fala, cara, aqui seria legal se eu tivesse pensando assim, seria legal se o meu processador fosse um gestor num centro de supervisão. Eu tenho todos os controles que ele pode mexer e eu tenho todos os alarmes, os sensores, tá tudo organizado e aí ele só seleciona, ó, se isso e isso acontecer, eu faço tal coisa. Se isso e isso acontecer, eu faço outra coisa. Cara, isso é um modelo legal para usar um event group. Tá? Você quer monitorar um conjunto de eventos. Automação é fantástico. Por quê? Normalmente automação de maquinário mesmo, vários e vários dos sensores são on-off. É sensor de fim de curso, sensor de motor tá girando, não tá girando. Imagina uma prensa, né? Você tem aqui o exemplo tradicional que eu falo. Ele é semi-politicamente incorreto, então não dá para apresentar tudo. Você tem a prensa aqui. Nossa, que linda, né? Eu tenho que melhorar as minhas habilidades de desenho. Tá a prensa aqui, uma prensa belezinha, colocando. O que é o objetivo? Você tem lá o teu usuário. Ele vai vir e vai colocar uma chapa de ferro
A prensa aperta, ele tira a chapa. Aí ele põe a chapa, aperta, tira a chapa. Põe a chapa, aperta, tira a chapa. Põe a chapa, esquece a mão, a prensa pinta a chapa de vermelho, né? Não queremos isso. Então o que você faz? Você coloca aqui um botãozinho. Aí o cara vai lá, coloca a chapa, aperta o botão, tira a chapa. Põe a chapa, aperta o botão, tira a chapa e vai continuar fazendo. Chega uma hora ele põe a chapa, aperta o botão e esqueceu outra mão lá dentro. Novamente uma chapa edição limitada vermelha. O que você faz? Você põe 2 botões. Então o cara tem que colocar a chapa, aperta os 2 botões e tira a chapa. Põe a chapa, aperta os 2 botões e tira a chapa. Demora. O que ele faz? Pega um dos botões, mete um prego lá para ele ficar sempre apertado, ele volta ao modelo de só precisa apertar um deles. Não, agora você põe esses 2 caras, tem um delta T. O cara tem que apertar os 2 simultâneos. Se um tiver apertado durante muito tempo, não dá. Ou retentivo. Para funcionar de novo, você tem que apertar e tem que tirar, né? É um outro exemplo. Um terceiro exemplo, aqui você pode, uma terceira ferramenta de segurança, pode ter uma porta, e na hora que você fecha a porta, tem um sensor um sensor de fim de curso. Então você tem aqui um sensor do primeiro botão, um sensor do segundo botão, um sensor do fim de curso, um sensor se a chapa, tem talvez um sensor indutivo aqui, 2 sensores indutivos, para saber se a chapa está bem posicionada. Então, linhas de automação, linha de automação, é muito sensor on-off. Cara, esse é um cenário muito legal para você falar o seguinte, ó, vou colocar todo mundo nesse event group e aí eu monitoro o estado do sistema, não é uma máquina de estados, tá? Eu monitoro o estado do sistema para saber o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. Dá para resolver com a máquina de estados, também dá para resolver, mas aqui eu não estou preocupado muito com a transição, que normalmente a máquina de estado tem, depende do tipo de máquina de estado, eu sei, mas a transição ela é um ponto significativo. Aqui não, aqui eu quero bater uma foto do sistema e saber o que está acontecendo. E é exatamente essa a ideia que a gente consegue fazer aqui. Tá? Então a gente consegue resolver isso de maneira bem mais fácil do que ter uma fila para cada sensor, do que ter um mutex para cada sensor. Ah, aquele mutex está disponível, aquele está disponível, esse está disponível. Em vez de perguntar a todo mundo, você só fala, olha, eu estou olhando esses 3, eles estão ok? Então, bola para frente. Uma dúvida? Não? A princípio, sem muitas novidades. Alguém falou de Task Notification. Então, vamos falar de Task Notification. É uma fila simplificada. Tá? Qual que é a ideia? É você... uma task que é avisar outra task que, olha, pode continuar. Então, o que a gente faz? Eu tenho uma determinada tarefa que em algum momento ela quer mandar uma informação, tá? Para uma outra tarefa. E aí essa informação, esse objeto pode ser uma fila, um event group, qualquer um dos tipos de semáforo. Então você tem quase qualquer tipo de recurso que você queira fazer. Normalmente o que a gente faz, a maneira que a gente usa é usar esses objetos. Então aqui eu tenho realmente uma fila de verdade, aqui eu tenho um mutex, aqui eu tenho um semáforo, eu tenho, quem já viu, né, o event group, eu tenho alguma coisa que gerencia esse processo de sincronia, esse processo de passagem de informação. O que o Task Notification faz? Ele faz uma passagem direta de informação, sem objeto no meio do caminho. Então você chama a função, coloca o valor, coloca o que você queira fazer e manda. Esse cara vai ficar temporariamente bloqueado. Quando a task 2 executar, ela vai receber aqui esse cara. Se a task 2 executar antes, na hora que ela chegar aqui, ela fica aguardando a notificação e aí ela recebe. Ah, Rodrigo, qual que é a vantagem disso? Utilização de recurso. É muito mais barato que uma fila. Sinceramente, eu acho que, a não ser que você esteja muito apertado em memória, em recurso e tal, usar uma fila pode ser mais organizado. Por quê? Porque esse cara tem várias limitações. A gente não consegue mandar
para uma interrupção, nem mandar nem receber para interrupção. A gente não pode ter mais de uma pessoa recebendo. Então tem alguém mandando mensagem, eu preciso de 2 tarefas lerem aquela informação. Não dá para fazer isso. Você não consegue fazer buffer. Ah, mandei uma informação e o cara não respondeu a tempo. Não tem problema, eu já mandei o segundo e ficou guardadinho lá. Na hora que ele olhar, ele recebe os 2. Não dá para fazer isso. Eu não consigo mandar para todo mundo. E eu fico bloqueado esperando a outra pessoa completar a atividade. Então, ele só continua a execução depois que esse cara termina de fazer. O que na fila não é necessário. Eu cheguei aqui, eu mando, tá salva, a informação temporária tá salva no meio do caminho. Eu posso continuar executando o que eu quiser executar. Na Task Notification a gente não consegue fazer isso. Então não é um negócio assim tão tão útil, né? Ele é muito leve, muito mais barato computacionalmente falando. Então, em algumas aplicações, é interessante saber que existe, que algumas aplicações a gente pode ter uma utilização mais específica desse cara. E a interface é bem simples. Você dá um notify em uma task e dá um take na outra task. Então, aqui um exemplo. Quem vai gerenciar, né? Ele fala assim, olha, eu vou esperar chegar a notificação para mim e eu vou esperar o tempo máximo. E lá na minha interrupção, eu tenho um cara que dá um notify give. Tá? Eu não consigo dar o take da interrupção. Tá? O take da interrupção eu não consigo. Eu consigo dar o give só aqui. Como é que vai funcionar esse cara? Essa é a mesma implementação do callback, mas muito mais leve. Muito economicamente mais barata. Então, tem lá um idle, não está acontecendo nada. Acontece uma determinada atividade periódica, ela está acontecendo. Por acaso, a interrupção aconteceu aqui. Na hora que a interrupção termina de executar, esse cara vai executar porque ele estava esperando, ele já estava esperando a interrupção. Terminou de executar, ele volta para a atividade periódica. Notem que é um diagrama de tempo que a gente conseguiria fazer com diversas maneiras. Podia ter uma fila, podia ter uma série de outras utilizações muito similares. A questão é só a economia de recurso. E como tudo que o único objetivo é a economia de recurso, não é a melhor primeira opção. Tá? Tenta usar uma fila porque a fila ela tem outras ferramentas que podem te ajudar na hora que você precisar expandir o sistema. Tá? Mas é bom ficar interessante. E a gente chega então nos 2 slides mais importantes da aula de hoje. 2. Esse e depois já mudou. Hooks, né? Ou gancho. Nossa, que coisa linda, né? O gancho. Qual que é a ideia o gancho é você conseguir fisgar e arrastar alguém. Essa seria a ideia de gancho. E o hook é exatamente isso. Eu quero fisgar alguma coisa, tá? Eu quero fisgar alguma coisa. Test Notification tem proteção. Eu esqueci de dar uma olhada aqui. Perguntando se a Test Notification tem proteção igual a fila. Ela tem proteção no sentido de sequência de execução, tá? Então, de certo modo, você tem as mesmas proteções. Mas como ela não é multi-eventos, então você não consegue armazenar mais de uma informação como a fila, você vai perder informação. Então, você não tem a proteção nesse nível. Mas sim, proteção contra corrompimento de memória, aqueles problemas de variável compartilhada, igualzinho. Então, qual que é a ideia do hook? Tá? O hook aqui pra gente, ele é uma coisa interessante porque existem algumas coisas que acontecem normalmente no sistema operacional e a gente gostaria de ter um determinado acesso. No código que a gente baixa, inclusive por padrão do FreeRTOS, os exemplos todos, se eu não me engano, ele traz esses 3 aqui. Então, eu esqueci de abrir o meu Visual Studio, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês.
Enquanto abro, provavelmente dá para eu terminar de dar mais 2 horas de aula, né? Mas vamos lá. Qual que é a ideia do hook? O hook, ou o application hook, ele é uma função, tá? Ele é simplesmente uma função que vai ser executada quando um determinado evento acontecer. Então, ele me parece... Olha, eu ainda abri o, o Visual Studio Code. Não é esse, meu amigo. É o Visual Studio, o ruim mesmo. É o 2019 Community Edition. Então, o que o Application Hook é... Eu agora me perdi completamente. Tá. Ele funciona de certo modo parecido com uma interrupção. Então, aconteceu alguma coisa. Quando essa coisa aconteceu, ele vai chamar alguma dessas funções. Mas por que a gente chama elas de Application Hook, né? Ou por que o nome desse cara é Application? Porque são tarefas que normalmente o sistema operacional está executando. E aí ele pergunta: quando isso acontecer, eu vou fazer isso. Você quer que eu execute algum código seu? Então, vamos para o primeiro deles, o idle task. Pausa, vamos voltar lá atrás. Eu tenho a tarefa 1, eu tenho a tarefa 2, eu tenho a tarefa 3. Então, tem lá minhas 3 tarefas executando. Elas têm requisitos, elas podem estar running, lembra lá. A gente tem running, a gente tem o ready, a gente tem o blocked, a gente tem o suspenso. A única maneira de ir para running é do ready. O running pode suspender. O ready pode suspender. O running pode bloquear. O ready não pode bloquear. O bloquear pode suspender. O suspender não pode bloquear. E o bloquear pode ir para ready. E o suspende pode ir para ready. Então esse aqui é o mapa. O que quer dizer que pode ter um determinado momento que nenhuma das tasks quer executar. Então vai acontecer uma troca de contexto. Ele vai tirar a task da pilha de stack e ele tem que ir para alguém. Ele tem que ir para algum lugar. Mas ninguém quer executar. Então, o que ele vai fazer aqui? Nessa situação, o sistema operacional, isso todo sistema operacional tem, ele vai ter uma tarefinha chamada idle. É uma tarefa que roda quando ninguém quer rodar nada. Ctrl Shift ESC no Windows. Ele deve abrir o Task Manager aqui. Então, vamos ver tudo que está aberto aqui na máquina. Assim que ele terminar de responder. Então, minha máquina está aqui. PowerPoint, Visual Studio, Anti-Malware, guias infinitas do Chrome, Google Data, belezinha. Notem que aqui tem a quantidade de CPU que está utilizando, a quantidade de GPU, todas as informações. Mas se eu clicar aqui em CPU, não sei se aqui ele vai mostrar. Não, aqui ele não está mostrando. Eu acho que eu tenho que ir aqui em... cadê? Serviços, não, detalhes. Então, detalhes, eu quero ver quem que gasta mais CPU. Quem que gasta mais CPU? Dá uma olhadinha lá, ele está muito pequenininho. Tempo ocioso do sistema. Se vocês quiserem fazer isso aí no computador de vocês, quem está no Windows, Ctrl Shift ESC. Quem está no Linux, vai no Command Line, eu acho que digita TOP, T-O-P, ele mostra quem está consumindo o recurso. E aí tá lá, tempo ocioso do sistema, que é uma função que é o Process ID 0. É o primeiro cara que é inicializado no sistema. E ele come quanto CPU? Tudo que não está sendo usado. Então aqui está com 54%, 60%, né? Eu estou com OBS, Chrome e tudo aberto, tá consumindo um tanto razoável. Mas tá ali, 60% sem ser utilizado. O que ele faz quando ninguém quer ser utilizado? Ele vai para o idle. E o que ele faz dentro do idle? Depende do sistema operacional. No nosso caso, o que o FreeRTOS faz no idle? O FreeRTOS ele usa esse tempo que ninguém mais quer executar para deletar a tarefa.
para deletar recurso, para recuperar, fazer os ajustes do malloc e do free, né? Ele deixa isso para o idle. Por quê? Para não atrapalhar as outras pessoas que estão executando. Porque se ele gastar tempo das outras pessoas em qualquer outro lugar que não seja o idle, ele vai começar a atrasar os processos. Então ele deixa para quando o sistema estiver mais sossegado, ele faz a rotina de manutenção básica que ele tem que fazer. E aí ele pergunta para você, quando a tarefa, porque a tarefa idle ela não é acessível pra gente. Mas ele pergunta, quando a tarefa idle rodar, você quer fazer alguma coisa? Aqui você tem que responder, sim, quero. O que você quer fazer? Piscar LED. Vamos piscar LED igual maluco, né? Por quê? Você faz exatamente o seguinte. Entrou na tarefa idle, você liga o LED. E qualquer outra tarefa sua que executar, desliga o LED. Então o que vai acontecer? Você vai ter no seu osciloscópio. Opa, ligou o LED. Desligou. Ligou o LED, desligou. Ligou o LED, desligou. Ligou o LED, desligou. Toda vez que liga é porque você está no idle. Então quer dizer que toda vez que está alto, a sua CPU está à toa. Se você tem um osciloscópio digital mais ou menos, tem lá o botãozinho dele chamado Measure. O que você faz? Vê o valor médio. Pede para ele medir o average. A média desse sinal. A média desse sinal é o somatório dos tempos on vezes o VCC, 3.35, né? Dividido por T-on mais T-off. Certo? Se você, sabendo o valor... Então, esse aqui é o valor de average. Essa aqui é a equação matemática da média do sinal, que é o que ele vai calcular para você. Se você pegar isso e dividir por average, aí tem que fazer na mão. Você vai dividir... Desculpa. Uma bobeira. Dividir por VCC. É 5 volts. Então, se é 5 volts, a minha média, o valor médio, pode variar de 0 a 5. Se eu dividir por 5, ele vai variar de 0 a 1. E aí você faz... Coloca o desenho de porcento aqui. Multiplica por 100 e põe por cento. Esse cara vai te falar quantos por cento da tua CPU tá vazio. Gruda o osciloscópio. Primeira coisa que você faz. Gruda o osciloscópio, liga o FreeRTOS, não faz nada do projeto. Instala o FreeRTOS, põe um idle hook, pisca, põe um LED para ligar e desligar nas outras tarefas, né, para você poder ter essa medição. Depois no produto final você pode arrancar isso. Aí você liga isso e mede. Provavelmente você vai estar lá com o quê? 5%. Desculpa, 95%. 95% da CPU está livre. Por quê? Porque você não está fazendo nada, não tem nenhum processo. Tem uma interrupção ou outra, tem uma troca de contexto que faz alguma coisinha, mas 95% do tempo você está à toa, você não está fazendo nada. E aí você deixa o osciloscópio o resto da vida ligado na sua placa enquanto você estiver fazendo desenvolvimento. Por quê? Porque você vai lá, mexeu mais uma função, opa, caiu para 80%. Óbvio, você fez coisa. Aí você foi lá e mexeu mais uma coisinha, caiu para 70%. Você implementou mais um LCD, caiu para 60%. Você colocou mais alguma coisa, caiu para 30%. Você fala, calma lá. Lembra lá do EDF? Matematicamente, se a gente gastar mais do que 70%, começa a ficar crítico a questão de garantia de tempo real. A gente não tá... Se você estiver usando EDF, é verdade essa afirmação. Se você não estiver usando EDF, tem alguns outros critérios, mas é um bom parâmetro. Você fala assim, cara, tá ficando perigoso. Se eu continuar nessa linha sem me preocupar, o que vai acontecer? Você vai ter problemas graves no futuro. Não vai atender, você não vai ter condição de colocar tempo real. Ou, se você garantir tempo real por causa das prioridades, um monte de tarefa não vai executar e você não sabe por quê. Então, isso é cara, é uma ótima... um sistema de monitoramento, tá? Tem um cara que, inclusive, deu uma ideia bem legal. Pega um multímetro, o mais vagabundo que você achar. Analógico. Pega um multímetro analógico. Coloca na escala de 0 a 5 volts. E aí o que você faz? Você abre o multímetro. Tem que ser analógico, tá? Você abre o multímetro. E aí aqui, onde está de 0 a 5 volts, você cola um outro papel e aí você escreve aqui 0% e aqui se escreve 100%.
né? Como ele é analógico, o ponteiro funciona como um filtro passa-baixa mecânico, porque ele é, na realidade, um sistema de segunda ordem massa-mola-amortecedor. Ele é um sistema massa-mola-amortecedor. Todo mundo lembrando agora das aulas de controle. Como ele é um sistema massa-mola-amortecedor, ele é, por natureza, um filtro passa-baixa. Massa-mola porque ele tem a mola que puxa e tem o sistema de amortecimento. Se você entrar com esse sinal, como ele é um filtro passa-baixa, ele automaticamente vai calcular a média e o ponteiro vai ficar vibrando. Ele não vai ficar 0,5, 0,5, 0,5. Ele vai ficar vibrando perto da média. E aí você tem um medidor de consumo de CPU por 30 conto. Tá? Vai lá, compra R$30, gruda na tua bancada. E ele não é mais um multímetro, ele é ele é um task manager. E aí é legal você ter isso, porque ele vai ficar ali, vai mexer, desligou a placa, ele para, ligou de novo, testa uma outra coisa, ele vai ficar mais ou menos ali. Você foi lá, mexeu 3 linhas, rodou de novo, de repente ele sai e vai pra uma posição completamente maluca, você fala, espera aí, essas 3 linhas que eu acabei de mexer deu um impacto muito grande, deixa eu ver o que aconteceu. Te ajuda a pegar essa informação. Tudo porque a gente tem acesso ao application hook da IdleTask. A segunda application que é interessante, o malloc. Quando ele não consegue alocar recurso, ele fala: deu merda, não consegui fazer o malloc. O que você quer que eu faça? Tá? Aí você fala: olha, você não conseguiu por quê? Ou qual que é o motivo? Quem que não conseguiu? Você não conseguiu numa tarefa, você não conseguiu na fila. Você pode simplesmente falhar o malloc, sai, e aí fica a cargo do programador, da sua equipe de programador, fala assim: olha, não sei se vocês sabiam disso, mas você dá um malloc, né? Quero dar um malloc, x, y, lá, todas as informações. O malloc te devolve o ponteiro, e aí você salva lá no teu ponteiro. Primeira coisa que você tem que fazer é: esse ponteiro é diferente de null, porque se ele for igual a null, quer dizer que ele não conseguiu alocar. Então todo mundo deve testar se o ponteiro que eu recebi eu consegui alocar. Se eu não conseguir alocar, você consegue tomar uma decisão. Tenta alocar de novo, tenta deletar alguma coisa. Você tem como fazer. Mas se porventura você esquecer, ele vai dar um erro de malloc fail. E aí você tem um hook na sua aplicação que você consegue puxar isso e falar: olha, eu vou tratar isso num nível mais alto para evitar que alguém esqueça de tratar depois. A mesma coisa com o Stack Overflow. Na hora que o Stack Overflow acontece, mais ou menos na hora que ele acontece, na verdade na hora que ele detecta o Stack Overflow, ele para e te avisa: olha, deu problema de stack. Você quer... Vamos ver o que aconteceu? Sim. Troca de contexto. Toda vez que vai sair uma função e vai entrar uma função, você pode fazer uma troca de contexto. Ele tira uma função e coloca outra. Ele fala: você quer fazer alguma coisa no meio do caminho? Óbvio que tem que ser rápido e tem que ter um certo cuidado. O que a gente fez? Um trabalho bem legal, né? Que a gente fez uma vez. A task está rodando. Ela saiu. Na hora que a task sai, entra a troca de contexto que vai escolher a próxima task que vai rodar. A gente pegou esse tique de troca de contexto e aqui no meio, o que a gente fez? A gente fez uma assinatura digital do processo que saiu e a gente verificou a assinatura do processo que ia entrar. Se o processo que saiu, a gente assina e fala: ó, tá aqui a sua assinatura, para você provar que é você. Na hora que o próximo processo vai entrar, eu vejo se a assinatura bate do processo dele. Se bater, eu consigo confiar que aquele é o processo legítimo. Não é um processo de buffer overflow que alguém está tentando me hackear. A gente consegue verificar a assinatura e aí você aumenta a proteção do teu sistema sem mexer no sistema original. Isso que é o mais legal. Como isso está contido nesse application hook aqui, você vai lá e liga ou desliga essa função. Você não precisa programar a mão. Você automaticamente protege todo mundo. Você sai protegendo todo mundo
fazer uma alteração simples na tua troca de contexto, tá? Simples modo de dizer, né? Tem as suas peculiaridades. Mas ela não impacta o restante do sistema, porque a gente tem acesso a isso daqui. E como é que isso funciona em termos de código, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer... maldito mouse, espera aí. Cadê os configurações? Aqui. freertosconfig.h. Aqui no freertosconfig.h, tá vendo? Ó? Config use malloc fail hook. Olha, você tá usando o hook do malloc? Sim. Aqui deve ter mais algum. Aqui, ó. Você tá usando o idle hook? Sim. Você tá usando o tick hook? Sim. E ele deve ter o outro que eu apresentei para vocês. Deve perder aqui. Se eu não me engano, eu só tô com 2 hooks. Não, acho que eu só tô com 3 hooks. Tá? Então você tem que vir aqui e falar que você está usando. Quando você fala que você está usando. É o Stack Overflow. Ele deve estar fazendo um Stack Check. Deve ser um pouquinho diferente. Use Trace. Aqui. Check for Stack Overflow. Aqui eu não estou fazendo o check do Stack Overflow. Tá? Se ele está dando problema. Você pode habilitar ou não. Então eu estou com esses três. O padrão dele vai vir com esses 3 ativos. Depois que eu habilitei, e aí se você coloca 0 ele não coloca. Depois que você habilita, existe um sistema de weak functions, de implementação de funções fracas, que ele fala o seguinte: olha, eu estou esperando que o meu usuário faça essa função no main. Se ele não fizer, eu uso essa daqui temporária. Se ele fizer, você vai lá no teu main. Lá no final. Na verdade, deixa eu ver aqui, ó. Lá no finalzinho do teu main. Não, peraí. Ou tá lá no main mesmo? Acho que tá lá no main. A gente tem o main blink, né? Que é onde tem a execução, onde ele cria as tarefas. Mas eu tenho lá o main principal, que tem aí o main de verdade. Cadê? Com calma. Tá aqui, ó. O main de verdade. Que vai chamar o main blink. Então é o que a gente está usando para fazer os exemplos. Mas logo depois, olha aqui, ó. V application malloc failed hook. E o que ele coloca aqui? Ele colocou um vassert called, onde ele salva num log em qual linha, em qual arquivo que deu problema. Então você consegue descobrir qual linha e qual arquivo deu problema de malloc. O que é altamente recomendável em desenvolvimento? Coloca aqui um for, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Por quê? Porque você vai rodar o teu código. Se a sua placa der pau e parar de funcionar, e se você estiver usando uma ferramenta de debug decente, né? Então, a gente não vai fazer produto com Arduino, né? Você tem uma ferramenta de debug decente, não é o Atmel, não é a placa, tô falando da plataforma, tá? Por quê? Você pode usar a placa do Arduino, mas compra um debugger, cola, gruda ali, não, ele tem um canalzinho de debugger dedicado e roda usando o debugger. Por quê? Travou o teu produto. Aqui ele vai rodar o exemplo anterior. Travou, deu pau, você com um JTAG, né? O que você consegue fazer? Você consegue vir apertar o pause. Se travou, aqui ele deu pause no sleep, porque realmente a maior parte desse código é sleep. Mas se deu pau e ele travou, você deu pause, ele vai vir e vai falar assim: olha, eu tô nesse ponto e vírgula aqui. E aí, nesse ponto e vírgula, eu não sei se esse cara vai me entregar, eu acho que sim. Entrega sim. Nesse ponto e vírgula, você fala assim: mas onde que deu problema? Você vai ter um negócio chamado de pilha de chamadas. Olha, é esse a função que estava executando. Quem chamou ela foi essa função. E quem chamou ela foi essa função. Aqui, eu não sei se eu consigo. Um debugger um pouquinho melhor, ele vai trazer isso pra gente. Aqui, ó, eu tô parado nesse cara. Quem chamou foi essa função aqui. Aqui, como eu tô no Windows, tem alguns detalhes diferentes. E ele vai falar: olha, esse é o valor da memória, é isso que está acontecendo, essa informação que está em tal lugar, esse é o valor da variável. Tá travado porque eu não consegui ir para frente. Você colocou um ponto e vírgula lá.
Coloquei o ponto e vírgula que vai ficar travado mesmo. Mas você consegue inspecionar qual é o erro. Melhor ainda, você pode chegar aqui, cuspir o máximo de informação pela serial e trava. Aí você tá fazendo o log, recebeu aquele monte de informação, você vai fazer, peraí, o que aconteceu? Você vai lá, dá um pause. Em vez de travou, nossa, o que aconteceu? Peraí, deixa eu sair do programa e ver o código, o que tá acontecendo. Não, você consegue dar um pause e inspecionar dentro do processador. Então, um JTAG, um PickKit, uma ferramenta de debug é fantástica. E isso você pode fazer para o malloc, para o application. Aqui o application não está fazendo nada, tá? Esse if aqui ele não está executando. Então o application não está fazendo nada, mas a gente poderia. O Stack Overflow também não está fazendo nada, mas a gente pode colocar aqui o VAssert ou eu apertei o botão errado. Ou eu posso colocar o loop infinito também. E aí toda vez que der problema de Stack Overflow, ele me avisa. O tick hook, aqui é a mesma coisa. Não estou usando, né? Não habilitei a função do tick, mas aqui entraria as minhas funcionalidades. E as outras funções são... Aqui são outras coisas específicas do FreeRTOS, tá? De debug que a gente não vai tratar no nível que a gente está agora. Mas isso é muito legal. Você ter capacidade de inspecionar via hook uma série de funcionalidades. De como a coisa está funcionando. Voltemos. Quanto tempo temos? 1h15. Acho que a gente consegue. Vamos lá. Estático e dinâmico, tá? Diga, Michael. Acho que você levantou a mão. Sim. A ordem para o idle escolher. Eu não entendi a dúvida. Não. Calma lá. Calma lá. Deixa eu ver se é isso. O idle task ele executa quando ninguém mais quer executar. Então, quando ninguém mais quer executar, o idle executa. E aí, o FreeRTOS me dá um application hook para eu executar quando o idle executa. Esses outros caras não são escolhidos pelo idle. Eles têm os seus próprios eventos. Malloc, alguém pediu para alocar alguma coisa na memória e não tem espaço. Aí ele chama esse cara. O SO chama esse cara. O Stack Overflow, ele foi empilhar alguma coisa na stack e passou do limite máximo. Deu pau. Ele avisa e chama esse cara. A interrupção de timer que gerencia a troca de contexto. Quando ela acontece, ele chama essa outra função aqui. Então não é o idle que escolhe esses caras. Esses caras eles são executados dependendo do que acontecer no sistema. Era essa a dúvida? Ou eu que não entendi? Beleza, então dúvida resolvida. Vamos lá. Aqui está tranquilo. Próximo tópico. Dinâmica estática. A partir do FreeRTOS 9.0.0. alguma coisa, ele nos passou a permitir a fazer praticamente tudo de maneira estática. Então, até o FreeRTOS 9, tudo que ele fazia era dinâmico. Por quê? Porque é mais fácil de fazer o código. Então, o cara que fez, o Barry que fez o código, falou: vou fazer com dinâmico, que é mais fácil para mim. Ele não tá preocupado com o pessoal. Depois houve uma necessidade, porque a alocação dinâmica de memória, se não tomar muito cuidado, ela é perigosa. Então, em alguns cenários onde a gente não pode ter a mínima margem de falha, o pessoal resolve não usar dinâmico de jeito nenhum. Por quê? Para evitar que alguém tá cansado, fim da tarde, acabou o café do setor, o cara tá resolvendo um bug e sem querer ele esquece de colocar um free
pareado com uma lock de alguma coisa e pronto, você tem um bug escondido ali que pode demorar anos para acontecer. E quando acontecer, ser catastrófico. Então, em algumas situações, a gente abole o uso dinâmico para evitar erro, porque quem está fazendo código é ser humano e ser humano vai errar. É, é, não tem ser humano que não vai errar. Então, o ser humano vai errar. Então, se eu puder dar menos chance de errar, ótimo. Como é que a gente faz isso? Através das estruturas estáticas. Dinamicamente falando, criar os objetos de maneira dinâmica. Tem vantagem? Tem. A maior vantagem, você diminui o máximo de RAM. Por quê? Você tem um pool de RAM, você tem um conjunto de memória RAM. E aí você fala, agora a tarefa que usa, tarefa, pode usar. Terminou de usar? Apaga e agora eu passo para outra pessoa. Terminou de usar? Apaga e passa para outra pessoa. E isso potencialmente é muito bom. Você reduz o máximo. Já no estático, todo mundo que precisar tem que ter o seu. Que é aquele problema que a gente passa no primeiro dia de aula de programação. Primeiro dia não, na terceira aula de programação em si. Vamos fazer um vetor para guardar seu nome. Professor, como é que eu faço um vetor que guarda X letras e eu quero escolher X depois? Não tem como fazer. Você tem que fazer um vetor que guarda 60 letras. Mas e se o cara tiver mais de 60 letras no nome, né? Dom Pedro de Alcântara, João Paulo Leopoldo. Então coloca 250 letras. Mas a maioria não vai usar isso. Vive dessa, conviva com isso. O mundo é assim e é beleza. Tá? O céu é azul, não dá pra pintar de amarelo. É azul e vive. O céu é azul. E ponto final. Tá? Mas com o gerenciamento dinâmico eu consigo ajustar e gastar só o que eu preciso. Sim, a gente tem todos os problemas do dinâmico, né? As vantagens. A maior vantagem é minimizar o máximo de RAM. As funções de criação são um pouco mais simples. Você vai criar uma tarefa, fala assim, cria tarefa. Criou tarefa. Estaticamente, você fala assim, cria tarefa nessa memória, nesse lugar. Você já tem que passar para ele onde que ele vai ter que criar. Então você vai precisar de mais parâmetros, né? Aqui eu já falei da gestão automática feita pelo RTOS, agora vai ter que ser tudo pelo usuário. Você não precisa se preocupar com onde você vai guardar as coisas. A memória, eu vou guardar lá em cima, vou guardar aqui embaixo, eu vou criar um vetor, vou guardar no meio. Você não está preocupado com isso. Você consegue reutilizar de maneira muito mais fácil. Você consegue ter informação se a pessoa usou aquela quantidade de memória ou não. E você tem alguns modelos de gerenciamento, né, de 1 a 5, que você pode só alocar e não deletar, alocar e deletar e ter fragmentação e não ter fragmentação e usar mapas diferentes de memória. Então você pode ajustar do jeito que melhor te ajuda, né, nesse sentido para a tua aplicação. Pro estático, é mais seguro. Ponto final. E ponto final. Tá? Vantagens secundárias, tá? Você sabe na hora que você compila o código quanto de RAM você vai gastar. Porque o dinâmico, e esse pediu, e esse pediu, e esse pediu, e se todo mundo pedir ao mesmo tempo, eu tenho memória para isso, vou dar conta disso? Não sei. No dinâmico. Você pode contar que você não vai. Se todas as pessoas do Brasil ligarem o chuveiro ao mesmo tempo, principalmente uma hora que não está, que o sistema elétrico não está preparado para isso, a gente pode ter um problema grave de apagão. Por quê? Porque o sistema não está preparado, as máquinas, a máquina hidráulica, não consegue rodar, aumentar a velocidade, aumentar a quantidade de água para ela ter mais força em segundos. Então o que o pessoal faz? Eles fazem previsão de carga e vai ligando e desligando os rotores, abrindo e fechando as comportas à medida que vai aumentando e diminuindo. Se tiver uma mudança muito brusca, o sistema não está preparado, ele não dá conta. E você pode viver com o sistema dessa maneira e estar contente. Por quê? Porque se todas as tarefas forem ligar ao mesmo tempo, você precisa de 20 GB de RAM. Não tem ninguém que tem 20 GB de RAM. Mas eu tenho uma confiabilidade razoável que ao mesmo tempo nunca vou usar mais de 2 GB.
Então você instala 2 GB e vai ser feliz com isso. Ah, de vez em quando vai travar. Vai, você vai lá, desliga e liga o roteador e tá feliz com isso. Por quê? Porque é um produto muito mais barato, você não precisa dos 20 GB. No estático você vai precisar dos 20 GB, mas você sabe em tempo de compilação, a link time, né? Em tempo de linkagem, em tempo de compilação, quanto de RAM você vai usar. Você não precisa esperar runtime. E isso aumenta a segurança. Você sabe se vai dar pau em algum momento ou não. Você não precisa se preocupar com e se der problema na memória. Lembra do hook de memória? E se der problema na memória? Não vai dar. Eu aloquei estático, eu sei que o cara tem a memória. Aumenta a segurança, né? E aplicações que não permitem alocação dinâmica de memória de jeito nenhum. Existem empresas, existem setores da indústria que te proíbem usar alocação dinâmica de memória. Então é tranquilo, você simplesmente vai lá e não usa. Como é que você faz isso? Muda um pouquinho, né? Você precisa implementar um stack no braço. E aí você vai ter que adicionar, na hora de criar essas funcionalidades, você tem que usar o vetor que você fez. Então você faz o vetor e você fala onde que você quer salvar cada uma das coisas, tá? E aí na hora de criar estático, a diferença é que você passa o ponteiro do seu stack. E você também tem que criar o buffer, né? O task control block. Né? Você que tem que passar o endereço de onde você vai alocar na memória. Basicamente essa é a nossa grande diferença. Para a gente fechar, deixa eu ver, tempos. Eu vou deixar para a aula que vem, tá? A aula que vem mas é só mais um bate-papo. Não é conceito novo, tá? Mas aí a gente consegue. Aí eu uso a aula que vem, não necessariamente precisa gravar, né? Mas aí eu tiro dúvidas de vocês dos artigos e apresento esse modelo. Qual que é a ideia? A gente vai implementar um watchdog por software. Por quê? O watchdog por hardware, do jeito que a gente conhece, não funciona no FreeRTOS do jeito que a gente está aqui. Então a gente precisa de gerenciar ele por software. Na verdade, deixa eu ver quantas horas de gravação. 1h27. Apesar de já ter dado tempo, o pessoal entrou um pouquinho atrasado. Não tem problema, então vou gastar uns 10 minutinhos aqui. Porque a gente vai fazer isso na aula, no laboratório. Para não precisar empurrar o laboratório para semana que vem. E aí vai ter 10 tempos, tá? O que é a ideia do Soft Watchdog? Qual que é o problema do Watchdog? O Watchdog é um timer, tá? Então é um reloginho que, se você não prestar atenção nele, ele vai lá e dá um pulso no Master Clear ou no Reset, no botão de Reset. E aí ele reinicia a placa. Qual que é a ideia? Você escolhe um ΔT, e aqui é a mágica do Watchdog, escolher um ΔT adequado que eu sei que de tempos em tempos eu vou lá e falo, olha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tô vivo, tá bem, tô vivo, tá bem, tá tudo tranquilo, depois de um tempo, tô vivo, tá bem. Se passar um tempo e eu não avisar o Watchdog que tá tudo bem, ele desliga e liga a placa. O Watchdog é a última tábua da salvação. Assim, tudo travou, tá tudo travado. Ninguém consegue executar mais nada. O que a gente faz? A gente vai lá e reinicia a placa. Então o sistema faz isso. Qual que é o problema? Como a gente agora tem vários processos, eu posso ter processos que travaram e eu queria reiniciar a placa por causa desses processos. Mas se eu colocar um watchdog, o outro processo que não está travado, ele vai alimentar o watchdog. E aí eu não vou ter mais como resolver isso. Então, eu tenho dois processos. Tem o processo 1 aqui e tem o processo 2. O processo 1 travou. Só que o processo 2 continua falando, tá tudo bem. Olha, tá tudo bem. Olha, tá tudo bem. Então, o watchdog nunca reinicia a placa, mesmo que o processo 1 esteja travado. Como é que a gente soluciona isso? Tem um único processo, a gente pode esquecer isso aqui, fala assim, olha, tem o processo master bug geral, que só ele que precisa do watchdog.
Porque se esse cara travar, já era o resto da placa. Então só ele limpa o watchdog. E aí, se ele travar, ele está protegido. Os outros processos não estão protegidos. É a única maneira rápida de a gente resolver esse problema. Maneiras um pouquinho mais devagar, né? Ou um pouquinho até mais interessantes. A gente continua tendo o meu hardware do watchdog. Tá aqui meu watchdog. Eu escolhi um delta T adequado. Só que, do mesmo jeito, eu tenho uma única task que gerencia, que não é mais a task mais importante, mas na verdade é uma soft watchdog. Esse cara limpa o watchdog. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou começando a fazer um gateway de watchdog. É isso mesmo. E aí o que acontece? Eu tenho a tarefa 1, vai lá e fala, olha, para mim tá tudo bem. Eu tenho a tarefa 2, que vai lá e fala, ó, para mim tá tudo bem. Eu tenho a tarefa 3, que vai lá e fala, olha, para mim tá tudo bem. Eu tenho a tarefa 4, que vai lá e fala, olha, para mim tá tudo bem. Qual que é a grande sacada? Esse software watchdog, se ele travar, esse cara trava, reinicia a placa. Tá tranquilo. Se ele continuar funcionando e a tarefa 1 travar, ele pode falar, cara, a tarefa 1 travou. Eu acho que eu vou deixar o watchdog reiniciar a placa porque alguma coisa errada deu. Então, reiniciar a placa. Olha, a tarefa 2 travou. Então, vou deixar reiniciar a placa. Bom, tá bom, deixa iniciar a placa. A tarefa 3 travou, mas, cara, a tarefa 3 ela não é importante assim. Será que tem como eu tentar recuperar sem precisar reiniciar a placa? Tem. Eu posso fazer um delete da tarefa 3 e eu posso dar um create na tarefa 3. Lembra a ideia de deletar e criar task? Então, eu posso ter uma hierarquia diferenciada. Se a tarefa 3 der pau, eu tento desligar e ligar ela. Às vezes funciona. Então, tá funcionando, tá tudo certo. De repente, eu perguntei pro LCD: e aí, LCD, tem espaço para escrever? O LCD não me respondeu. LCD, tem espaço para responder, para escrever? Ele não respondeu. Cara, alguma coisa aconteceu com o LCD. O que eu faço? Desliga e liga o LCD. Não precisa desligar e ligar o carro. Né? Desliga e liga. Então, pisca a tela do LCD. Ela está dirigindo o carro, de repente piscou a tela do LCD. O que aconteceu? Ele reiniciou o LCD, voltou tudo ao normal. Às vezes reiniciar funciona. Voltou tudo ao normal. E ele não precisou mexer no controle de válvula, não precisou mexer no controle de frenagem do teu freio, do ABS. O que é importante continuou, certo? E o que era perfumaria você consegue gerenciar. Então a gente consegue usar um gateway, é a mesma ideia do gateway, é um gateway que vai acessar o watchdog. E esse ΔT tem que ser menor do que esse ΔT daqui. Ele vai ser um pouquinho menor para ele constantemente ficar ligando. Só que aqui dentro, então vamos colocar agora uma lupa nesse cara, né? Vamos olhar esse cara. Aqui dentro a gente toma uma decisão um pouco diferente. Qual é uma maneira elegante de fazer? Notem que a gente quer o quê? Monitorar todas as tarefas. Cara, lasca um event group onde cada um desses bits é uma tarefa. Então toda tarefa vai lá e fala: olha, eu tô bem, posso continuar. Eu tô bem, posso continuar. Eu tô bem, posso continuar. E aí, o meu soft watchdog, pro resto da vida, né? O que ele vai fazer? Aqui não é chaves, aqui é parênteses, aqui é chaves. Pro resto da vida, o que ele vai fazer? Ele vai dar um read no Event Groups. Normalmente ele lê e apaga. Então ele lê todas que estão verdadeiras e apaga para o cara poder ligar de novo, para a gente saber se ele continua 0 ou continua 1. E aí eu posso fazer um if se o A, o B, o C e o D estiverem ligados. Essas são tarefas críticas que eu quero que a placa reinicie. O que você faz? Põe um loop infinito aqui. Ele vai ficar travado. Nunca, aqui eu tenho o meu clear watchdog. Ele nunca vai chegar aqui embaixo, porque ele travou nesse loop infinito e reinicia a placa. Agora, se a F que deu problema, eu vou dar um delete e vou dar um create. Cuidado.
delete create, você tem que habilitar deletar tarefa e tem que habilitar criar, habilitar deletar task e habilitar criar task. Você está em memória dinâmica, então você tem que tomar cuidado do teu gestor de memória conseguir deletar e criar blocos. Você tem que tomar cuidado com fragmentação. Então, pode não ser uma opção, deletar e criar tarefa. Do que a gente acabou de falar, por exemplo, de estático versus dinâmico. Mas a gente coloca esse cara aqui. Então eu consigo ter uma decisão bruta para reiniciar todo mundo se der errado. E uma decisão mais suave, que eu vou desligar seletivamente quem está com problema. Então isso facilita uma gestão. Eu posso, por exemplo, reiniciar um driver. Se você tiver uma controladora de driver, você manda mensagem, a controladora fala assim: olha, o driver não está respondendo. O que você faz? Desliga o driver e liga de novo. Você vai lá desligar e ligou. E aí, por exemplo, o LCD ele tem memória interna, ele tem uma máquina de estado interna. Pode ser que o LCD travou, o hardware do LCD travou, porque lá dentro chega uma série de comandos, alguma coisa que ele travou. Você não precisa reiniciar o processador principal. Você vai lá, desliga o LCD e liga o LCD de novo. Tenta reprogramar, reconfigurar ele. E às vezes ele volta à vida, então funciona. Para um equipamento que vai trabalhar, sei lá, no espaço, é muito difícil você. Deu pau no roteador. O que você faz? Desliga e liga. Onde é que ele tá? Na espação internacional. Tá, o cara tem que sair, colocar o traje, sair da espação internacional, ir lá, ligar, desligar o roteador, né? Pra ter internet. Não é muito viável. Ou, imagina, o satélite deu pau. O que você faz? Não vale a pena consertar o satélite. Deixa ele cair no mar, derreter na estratosfera e manda outro. É mais barato. Se a coisa é muito cara e se tem uma criticidade muito grande, aí você pode fazer isso. O Hubble aconteceu isso, né? Mandaram descobrir uma lente, um defeito na lente dele. Perderam bilhões de milhões de não sei quantos de dólares. Assim, cara, vale a pena a gente mandar o ônibus espacial e tentar consertar o Hubble. Aí eles foram lá, fizeram, ligaram e desligaram ele, basicamente, né? Na verdade, colocaram um espelhinho em cima de correção. Colocaram e beleza, tá funcionando, mas é caro. Nesse caso, se a gente tiver uma maneira do sistema tentar se recuperar automaticamente, é muito interessante, porque se ele travar, aconteceu isso com a Curiosity, os rovers lá em Marte, né? Alguns deles deu um problema assim, perdeu comunicação. Deu um bug em alguma rotina e já era. Depois de um tempo, ele voltou a comunicar de novo. Tô vivo aqui, o que vocês querem que eu faça agora? Provavelmente entrou em alguma rotina de watchdog, acionou, reiniciou aquele cara e ele voltou a funcionar. Tá? Então a gente consegue. E de novo, a gente não programa levando em conta isso. Se você está programando achando que isso aqui vai resolver seu problema, você tem um produto péssimo. Uma bosta de produto que você está fazendo. Isso aqui é o seguinte: eu vou fazer o melhor possível, mas se tudo ainda der errado, essa é a minha última tábua da salvação. Se você tá dependendo disso, tá dando problema lá. Não, põe o watchdog, desliga, liga e tá tranquilo. Não. Se durante o desenvolvimento você pegar algum erro que o watchdog atuou, você corrige. Você não vende. Mas o watchdog atuou e resolveu o problema. Tá cagado o teu produto. Você tem que resolver. Não dá para vender o produto desse jeito, tá? Isso a gente usa esse sistema justamente para isso. Eu não tenho erro. Eu fiz o teste, óbvio, não dá tempo de testar as infinitas opções de como o produto pode funcionar. Mas eu fiz o máximo possível e eu sei que ele está seguro. Se em campo acontecer alguma coisa, o watchdog ele pode me ajudar a resolver. De novo, se você descobriu que o watchdog em campo, depois de já vender o produto, aconteceu, tenta descobrir qual é o erro e corrigir para que aquilo não aconteça mais. O watchdog ele serve para quando tudo deu errado, tá? A gente não conta com ele como rotina de recuperação. Então, é isso. Muitíssimo obrigado, tá? A aula de hoje vai ficar um pouquinho mais longa, 1h40, deve chegar quase 1h50. Como eu comentei com vocês, são vários pequenos pontos. O laboratório
próximo laboratório é de Watchdog. Eu vou abrir ele, mas ele vai ficar para a semana que vem, para não precisar empurrar ele para 2 semanas, né? Então a gente vai fazer os guias, eu vou terminar de colocar agora lá no Siga. E o restante das atividades é normal, certo? A gente passou por vários pequenos tópicos, com exceção do Hulk, né, que eu comentei com vocês. O restante são maneiras diferentes de fazer coisas que a gente já consegue fazer com o que a gente aprendeu nos outros laboratórios, mas são muito boas de saber, porque elas têm várias vantagens. O Event Groups, por exemplo, para fazer a gestão do software Watchdog, que é o que a gente vai fazer no laboratório. Então tem algumas coisas que são bem interessantes para a gente fazer. Certinho? Muitíssimo obrigado e até a próxima, pessoal.